Durante décadas, o Brasil aprendeu a rir antes de ouvir. Aprendeu a transformar o estranho em piada, o incômodo em caricatura, a diferença em ruído. E talvez nenhum nome represente tão bem essa falha coletiva quanto o de Enéas Carneiro. Nos anos finais do século XX, quando o país tentava se reorganizar após a ditadura militar, o debate político brasileiro foi dominado pela televisão. Quem controlava o tempo de tela, controlava a narrativa. E quem não se encaixava nesse formato, simplesmente desaparecia ou virava espetáculo. Foi nesse cenário que Enéas surgiu para milhões de brasileiros, não como um candidato, mas como um recorte. Um homem de barba espessa, óculos grossos, fala acelerada e um bordão que se tornaria inesquecível. Meu nome é Enéas 56! A frase atravessou gerações, mas o conteúdo que vinha depois dela, quase ninguém ouviu. Enéas não teve tempo de TV, não teve grandes alianças, não teve o respaldo das elites políticas, nem a tradução da grande imprensa. O que teve foi segundos. Poucos, curtos demais para explicar ideias longas, complexas demais para caber em slogans. E quando ideias complexas entram em contato com um sistema que exige simplificação, algo sempre se perde. Na televisão, Enéas não era tratado como um pensador. Era tratado como uma interrupção. Uma anomalia no fluxo normal da campanha. Um personagem excêntrico em meio a candidatos treinados para agradar. O riso veio rápido. A escuta, não. Mas fora da caricatura, havia um homem que não correspondia à imagem construída na tela. Enéas era médico cardiologista, doutor em física nuclear, professor universitário, um intelectual com formação técnica rara na política brasileira, especialmente naquele período. E suas ideias giravam em torno de uma palavra que parecia fora de moda, desconfortável, até perigosa: soberania. Soberania científica, soberania tecnológica, soberania econômica. Enquanto o Brasil discutia promessas vagas e slogans eleitorais, Enéas falava de energia nuclear, de industrialização pesada, de autonomia estratégica, de dependência externa. Falava de um país que não produz tecnologia e, por isso, permanece submisso a quem produz. Falava de educação científica como pilar nacional. Falava de um Estado forte, técnico, planejador. Falava de longo prazo, num país viciado no imediato. Mas nada disso cabia no tempo que lhe foi dado. A televisão exige clareza instantânea. O pensamento exige desenvolvimento. E entre um e outro, o sistema escolheu o espetáculo. Não importa aqui se Enéas estava certo em todas as suas propostas. Essa não é a questão central. A falha não foi discordar dele. A falha foi nunca permitir que o debate existisse de verdade. A mídia optou por reduzir. A política optou por ignorar. E o público, conduzido por esse enquadramento, optou por rir. Enéas virou meme antes que a palavra meme existisse. Mas essa ridicularização não foi acidental. Ela seguiu um padrão. No Brasil do final dos anos 1980, a política já não era decidida apenas nas urnas. Ela era decidida na televisão. A eleição presidencial de 1989 foi a primeira após a ditadura militar. E também foi a primeira moldada inteiramente pela lógica do espetáculo. Candidatos com mais alianças tinham mais tempo. Candidatos com mais tempo tinham mais controle da narrativa. E quem controlava a narrativa, controlava a percepção. Enéas tinha poucos segundos, outros tinham minutos. Enquanto alguns eram apresentados como líderes viáveis, Enéas era enquadrado como curiosidade. Não se discutiam suas propostas. Discutia-se sua aparência, seu tom, sua velocidade de fala. A televisão não dizia que ele estava errado. Ela sugeria algo pior, que ele não merecia ser ouvido. Esse é um mecanismo clássico de exclusão política. Quando não se vence no argumento, vence-se no enquadramento.
Transformar o outro em ridículo é mais eficiente do que refutá-lo. E assim, pouco a pouco, o debate foi sendo substituído pelo riso. Não era preciso censurar, não era preciso proibir, bastava desacreditar. Quando a mídia escolhe quem é sério e quem é caricatura, ela não informa, ela direciona. E o público, acreditando estar rindo por conta própria, apenas reage ao roteiro que lhe foi entregue. O caso de Enéas revela algo maior. A política brasileira aprendeu a eliminar o incômodo antes que ele vire pergunta. Décadas depois, quando o Brasil enfrenta novamente discussões sobre reindustrialização, dependência tecnológica, controle de recursos estratégicos e submissão econômica, suas ideias voltam a circular, agora recortadas, reavaliadas, reinterpretadas. E a pergunta que surge não é se ele estava certo. A pergunta é: por que nunca levamos a sério? Por que ideias consideradas complexas demais para a televisão foram descartadas em favor de discursos mais palatáveis? Talvez porque Enéas não falasse a língua da conciliação. Talvez porque seu tom fosse agressivo. Talvez porque suas posições fossem duras, pouco flexíveis, pouco sensíveis a pautas sociais emergentes. Tudo isso é verdade. Mas nenhuma dessas razões justifica o apagamento completo do debate. O sistema não falhou porque Enéas perdeu eleições. Falhou ao confundir excentricidade com vazio. Falhou ao confundir complexidade com loucura. Falhou ao transformar política em entretenimento. Hoje, quando figuras antissistema surgem com força em todo o mundo, Enéas aparece como um precursor involuntário, um aviso ignorado, um sintoma antes da doença se tornar evidente. Ele mostrou cedo demais que a política estava deixando de ser espaço de discussão para se tornar arena de imagens. Que quem não dominasse essa linguagem seria esmagado ou ridicularizado. No fim, talvez a maior tragédia não seja o destino de Enéas. Talvez seja o destino de um país que aprendeu a rir, exatamente onde deveria escutar. Porque quando o pensamento vira ruído, o erro deixa de ser individual. Ele se torna sistêmico. E é exatamente aí. Mas esse mecanismo só funciona porque alguém aceita o roteiro: talvez o maior erro não esteja apenas na mídia, nem apenas na política. Talvez ele esteja em algo mais desconfortável, em nós. Toda vez que rimos antes de ouvir, toda vez que descartamos alguém pela aparência, pelo tom, pelo recorte que nos entregaram, nós colaboramos. A democracia não morre apenas com censura. Ela enfraquece com desatenção. Quando aceitamos que alguém seja ridicularizado no lugar de ser debatido, não estamos escolhendo melhor. Estamos escolhendo mais fácil. E o sistema sabe disso. Ele sabe que o riso desarma, que o meme substitui a análise, que a pressa vence o pensamento. Enéas foi um caso evidente, mas não foi o último. Nas próximas eleições, novos nomes vão surgir. Novas caricaturas vão ser criadas. Novos recortes vão tentar decidir por você quem merece ser ouvido e quem deve ser descartado. A pergunta não é quem você vai escolher. A pergunta é: quem você vai escutar antes de rir? Onde tudo falhou. Onde a versão oficial não é o fim da história.